A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 13 do quarto trimestre do ano de 2019, que tem por título A Velhice de Davi. Hoje nós estaremos comentando a última lição do quarto trimestre do ano de 2019. Até aqui o Senhor nos deu vitória. Por isso estamos felizes e grato ao nosso Deus por essa vitória. Então, meus irmãos, o nosso texto áureo, que está em 2 Samuel 23:5, nos diz o seguinte: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. A verdade prática, a verdadeira essência da vida não consiste em viver muito ou pouco, mas sim em viver cada momento com Deus e para Deus. É muito importante nós sabermos viver cada momento com nosso Senhor, cada momento viver com Deus e viver para Deus, fazer a sua vontade. Está sempre na direção certa que Deus nos deu, que é a direção do caminho para o céu, o caminho da salvação. O objetivo geral dessa lição é que nós podemos esclarecer que a essência da vida consiste em viver cada momento com Deus, em viver cada momento para Deus. É o que importa para nossas vidas. O importante para nós é ter Deus como o centro da nossa vida. É centralizar Deus na nossa vida. Deus é bom e Deus está sempre conosco, nos ajudando, nos abençoando e querendo tudo de bom para nós. Então vamos falar um pouco sobre a velhice, que muitos alcançam uma velhice farta de dias, saudável, mas outros, infelizmente, já ficam com a saúde mais frágil, né? Dependendo mais do outro. Mas o importante que nós temos que ter em nossa vida é estar sempre diante de Deus, fazendo a vontade de Deus. Nada de pejorativo na palavra velhice. Ela não fala apenas da idade avançada, mas também de maturidade e experiência. Por isso, o hebraico a define como cabelos grisalhos, cabeça encanecida. Nas escrituras, a velhice é vista como fonte de bênçãos. Na velhice ainda darão frutos, e serão cheios de seiva e de verdor, como está em Salmo 92:14. A velhice pode ser boa ou pode ser ruim. Isto dependerá da forma como vivemos cada fase em nossa vida. Temamos a Deus e sejamos sempre sábios. O que é ser sábio?
é viver com Deus, é viver para Deus. É pensar antes de agir, pensar antes de falar. É tudo que a gente for fazer, pedir orientações a Deus. Não fazer nada de impulso, porque podemos nos dar mal. Sejamos sábios. Os últimos momentos da vida de Davi, já na velhice, foram conturbados, conforme descrito em 1 Reis. Mas, pela sua peregrinação em comunhão com Deus, ele finda sua missão com uma grandiosa ação de graças ao Senhor, que o chamara desde a meninice. Deus chamara Davi desde que ele ainda era menino. O homem que mais viveu na terra foi Matusalém, chegando à idade de 969 anos, como está em Gênesis 5:27. Mas há muitos outros que chegaram à velhice com menos idade e diversos problemas, como Isaac, que não enxergava mais, como está em Gênesis 27. Primeiro, Barzilai, que afirmou que devido à idade já não se interessava mais por finas iguarias, como está em 2 Samuel 19, 34 e 35. A Bíblia relata, porém, 2 homens de idade avançada que não foram atingidos pelos sintomas e problemas da velhice. O primeiro é Moisés. Em Deuteronômio 34:7, é dito que seus olhos nunca escureceram, nem ele perdeu o vigor. Em seguida, Caleb, com a idade de 84 anos, falou a Josué que Deus lhe tinha conservado até ali e ele ainda viria a conquistar as terras que lhe foram destinadas, como está em Josué 14, 10, 14. A velhice virá para todos os mortais, mas o importante é ter Deus na vida, pois desta forma poderá ser encarada com naturalidade, longe de qualquer estereótipo. Temos que sempre ter Deus na nossa vida. O importante é ter Deus. O importante é servir a Deus. O importante é ter sempre comunhão com Deus. O importante é envelhecer, é amadurecer com Cristo. Ter Deus sempre em nossas vidas e trabalhar, fazer a obra do Senhor com alegria, com zelo, com satisfação. Que na velhice daremos frutos. Deus ainda usará nós mesmos na velhice, né? Podemos ganhar muitas experiências, ajudar muito na obra, dar belos frutos ainda na obra. A perspectiva bíblica a respeito da velhice é positiva, pois a mostra como algo natural e dadivoso. Naturalmente, cada um nasce, cresce e envelhece e morre. É natural. A velhice de Davi. Por causa dos grandes sofrimentos, das lutas
lutas que marcaram sua vida e das causas naturais, com aproximadamente 70 anos, as forças e a saúde de Davi já tinham definhados, com 70 anos. Seu corpo já não conseguia manter-se aquecido. Davi é o exemplo de como começa o declínio da vida, conforme expõe Eclesiastes 2, do 1 ao 7. Portanto, aproveitemos bem a adolescência e a juventude na presença de Deus. Consagremos nossas forças e todo o nosso vigor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus cuida de nós. Basta nós continuarmos com nossas vidas entregue, fazendo a vontade, fazendo a obra do Senhor. Que o Senhor sempre continuará cuidando de nós. Enfrentando mais um filho rebelde, Davi. Novamente o texto reforça a velhice de Davi. Em 1 Reis 1:15. Estando ele doente e sem forças, Adonias, filho de Davi, aproveita-se desse instante para declarar-se rei. Ele tem quase os mesmos traços de Absalão. Ele é formoso, muito bonito aparentemente, e exalta a si mesmo. Muito formoso. E dizia: eu reinarei. Apresenta-se ao público com característica de realeza, com carros, cavaleiros e pessoas que corriam adiante dele. Ao contrário de Absalão, que sofria oposição do seu filho, Adonias sabia que não haveria qualquer entrave para o seu plano, pois fora criado sem qualquer disciplina. Daí a expressão: nunca seu pai o tinha contrariado. Davi deixava ele fazer o que ele queria. Criou sem nenhuma disciplina. Adonias representa aqueles que querem ser líderes segundo sua própria vontade, não com a vontade de Deus. Aquele que exalta a si mesmo, desprezando a vontade de Deus. Esta postura vai lhe custar muito caro. Já no leito da morte, doente e velho, Davi teve de atuar firmemente para constituir Salomão, o outro filho, como rei. Ele chama Zadok, Natã e Benaia e passa-lhe as necessárias instruções, seguindo os costumes da separação de um rei, a unção e o anúncio público. A ordem de Davi era que Salomão fosse colocado em uma mula, sobre a qual somente o rei andava. Ele foi escoltado até Gion em direção ao vale de Cedron. A unção foi feita por Sadoc com o óleo do tabernáculo perante todo o povo. A cerimônia feita para a coroação de Salomão recebia a ratificação divina. Somente a partir disso é que Salomão poderia assumir o trono. Davi tem consciência que vai morrer. É isso que se constata em 1 Reis 2, do 1 ao 4. Nessa hora brotam de seus lábios profundas palavras com as quais aconselha seu filho. Davi diz para Salomão andar em santidade e nela conduzir o rebanho de Deus, que é Israel. O rei tinha consciência plena de que uma vida de santidade
só era possível pela observância e obediência completa à palavra de Deus, conforme Moisés revelara. São os conselhos que Davi dá a seu filho Salomão: que ande de acordo com o mandamento de Deus, que seja obediente, que ande em santidade e terá vitória. Tanto Salomão quanto o povo tinham a responsabilidade de andarem no caminho do Senhor, por causa das verdades divinas transmitidas, o que significava atentar para os estatutos do Senhor, guardar os mandamentos divinos, atentar para os decretos ou juízos do Senhor. As palavras finais de Davi em 2 Samuel 23, 1 ao 7, são de louvor a Deus. Primeiramente, ele expressa sua gratidão a Deus por ter lhe favorecido em tudo e menciona que foi levantado em altura pelo Deus de Jacó. Uma das coisas que nós devemos ter é sermos agradecidos por tudo que o Senhor nos dá, por toda a posição que o Senhor nos dá, toda a posição que Ele nos permite estar, porque tudo que temos, tudo que somos, pertence a Deus. Que todo louvor, toda honra seja dada ao nosso Deus. Devemos ser sempre agradecidos, nunca nos exaltar, sabendo que tudo que somos, tudo que temos, foi o Senhor que nos deu. E a Ele todo louvor, toda honra. Davi tinha consciência de que todas as suas conquistas não eram humanas, por ele mesmo. Tudo pertencia a Deus. Tudo vinha de Deus. Toda conquista foi Deus quem lhe deu. Ele sabia disso. Ele deixa claro nos versículos 3 e 4 que brevemente o governador ideal chegará. Ele irá atuar com justiça, andará no temor do Senhor e trará grandes bênçãos ao povo. O rei diz assim porque tinha consciência de que havia falhado. Mesmo diante de suas falhas, Davi sabia que Deus tinha estabelecido com ele um concerto, de modo que esse justo rei irá sair de sua própria casa. Referia-se a ele, profeticamente, a chegada do Messias, que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Em 1 Reis 2,10, o autor sagrado registra a morte de Davi, o grande rei de Israel. Ele dormiu com seus pais para acordar na eternidade com Deus. Ele estaria para sempre com o Senhor. Deus é fiel. Deus nos prometeu uma morada eterna, uma morada de paz. E nós devemos crer. Pela fé, nós devemos seguir adiante. Ter Deus como guia das nossas vidas. Ter Deus como centro de nossas vidas. Sermos obedientes se quisermos ter vitória, a vitória que nós estamos lutando para conseguir, que é a vitória de alcançar o céu, alcançar a morada eterna com nosso Deus. Um lugar de paz, um lugar de
gozo, um lugar que não existe tristeza, não existe mágoa, não existe ódio, não existe fome, não existe traição, um lugar onde poderemos louvar ao Senhor, um lugar de infinita tranquilidade, infinita alegria, infinita paz, que é o lado do nosso Deus. Ali não haverá maldade, ali viveremos para sempre em paz, descansando no Senhor. Chegamos à conclusão desta lição de hoje. Que nós possamos aceitar a nossa velhice como uma forma de maturidade, uma forma de alcançarmos, de adquirirmos mais experiência de vida e crer que mesmo na velhice ainda teremos frutos, ainda daremos fruto. Mesmo na velhice há trabalho na obra do Senhor. Mesmo que as forças físicas, mesmo que as pernas já não são tão firmes para andar, para caminhar, ainda daremos frutos. É a palavra de Deus que nos garante que mesmo na velhice daremos fruto. Glória a Deus. Que o Senhor possa continuar nos abençoando e que nós possamos continuar sempre firmes no caminho do Senhor. Sempre meditando nessa gloriosa palavra, orando, vigiando, para não cairmos em pecado, não cairmos e não sairmos da presença de Deus. A nossa conclusão. A Bíblia fala dos atos heróicos de Davi, mas não esconde seus erros e seus deslizes. Mas o pastorzinho de Belém, como homem segundo o coração de Deus, soube como retornar ao que o ungira como rei de Israel. Davi pecou, Davi errou, porém ele se voltou. Ele não continuou no caminho de erros. Ele viu que ele estava errado, caiu em si, quebrantou o seu coração, arrependeu e correu aos pés do Senhor, pedindo perdão, e Deus perdoou. Deus está pronto, de braços abertos, a perdoar o pecador arrependido. Seus salmos relatam a comunhão profunda e íntima que ele mantinha com o Senhor. E dessa forma, o amado rei finda a sua vida, enaltecendo a Deus de Jacó. E Davi morreu. Davi foi morar eternamente com Deus, em paz. E é essa esperança que nos dá força, né, para continuar caminhando, né? Essa fé viva que nós temos, né? Essa fé nessa santa e gloriosa palavra, que Deus vai nos dar um lugar de paz, um lugar de descanso eterno. Que nós possamos estar sempre na presença do Senhor, que nossa velhice possa chegar e nós estarmos sempre mais perto de Deus, em comunhão com Deus e prontos para darmos frutos. Que Deus possa abençoar você, abençoar sua família, me abençoar, abençoar minha família, e que nós possamos prosseguir nesse propósito de alcançar o céu. E estamos chegando ao final dessa lição do quarto
trimestre. E também estamos chegando ao final de 2019. Que Deus possa nos dar um final de ano cheio de bênçãos para nós, para nossa família. Que Deus te abençoe. E se você ainda não tem aquela comunhão, aquela intimidade com Deus, é o momento certo de se entregar ao nosso Deus, de deixar essa vida de pecado, de erros, para seguir o caminho certo, o caminho de luz, que é o caminho do nosso Senhor. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Fique com Jesus. Deus te abençoe.